Louvado seja nosso Senhor Jesus. Tua infinita bondade, ó Senhor, que nos acolhe neste templo fraterno do amor e luz. No altar do teu coração depositamos nossa esperança, as nossas necessidades, as nossas rogativas, agradecendo, Senhor, por tudo que tem nos concedido, por esta casa que nos acolhe, pelos benfeitores amigos do teu amor que nos envolvem nos eflúvios mais puros, fortalecendo assim nosso corpo, nossa alma. Rogando, Senhor, que a tua misericórdia se faça sobre nossas vidas. Tu sabes das nossas necessidades, muito mais do que nós. Por isso lhe rogamos, Senhor, volvei tua santificada energia sobre todas as almas que aqui encontram-se, sejam encarnadas ou desencarnadas, e que possa direcionar, Senhor, as dádivas do teu amor até os lares aqui representados, e cada lar, cada familiar, cada irmão e companheiro ligado a cada um de nós, possam receber, Senhor, as dádivas do teu amor, a proteção bendita, Senhor, nos trabalhos materiais, da onde os irmãos tiram o sustento para prover o lar e as necessidades da matéria, possa ser coroado de bênçãos, e cada vez mais a prosperidade se avolume, Senhor, nos caminhos de cada companheiro que trabalha nos caminhos honrado, honesto e decente. Aqueles que buscam, Senhor, o trabalho possam ser amparados em suas buscas e em seus intentos, e possam encontrar, Senhor, aqueles que necessitam de um trabalhador, e assim acasalar também, Senhor, as necessidades de ambos. Ó Cristo Jesus, abençoai os trabalhadores desta casa santa, revestidos com tua luz, possam espelhar tua imagem em cada atividade que participarem, sendo, Senhor, o reflexo do teu amor, expressando, Senhor, as tuas energias de bondade. Amigo Jesus, rogamos pelo alimento que queremos tomar e servir, que este alimento não só sacie o corpo, mas também que ele possa alimentar a alma, e que possa agraciar, Senhor, com as energias santas todos aqueles que participaram, que este alimento aqui chegasse em nossas mãos. Desde, Senhor, o simples agricultor que arou e semeou a terra, que cuidou, colheu e transportou, e aqueles que manipularam, Senhor. Que as luzes do teu amor possam volver sobre eles como proteção e força para dar continuidade a essas grandiosas tarefas. Amigo Jesus, derramai tuas bênçãos celestes no caderno de oração. Cada companheiro que ali encontram-se com os nomes, possam receber aonde estiverem os eflúvios mais puros e santos do teu amor, e fortalecidos possam buscar as religiões que acreditarem, mas aquelas que falarem, Senhor, e exemplificarem as tuas verdades de amor e vida, e que possam encontrar assim as forças para vencer as intempéries das perseguições espirituais e dos desequilíbrios nos vícios imorais. Ó Cristo Jesus, neste instante santo, Senhor, permita que os espíritos conhecedores da medicina da natureza possam extrair os medicamentos mais santos e mais puros, na necessidade de cada ser, na individualidade de cada irmão. Sejam derramados, Senhor, as essências medicamentosas das ervas medicinais, acasalando assim, Senhor, com as forças sublimes que vêm de tuas mãos santas, do teu coração bondoso. E em cada recipiente, Senhor, se transforma em águas fluidificadas, na necessidade e na individualidade de cada irmão, sejam colocados os remédios necessários. E ao ingerir ou passarem suas dores ou feridas, possam ali encontrar os irmãos os remédios necessários, o equilíbrio necessário, as forças necessárias.
e assim edificar cada vez mais, Senhor, a saúde e o equilíbrio físico, mental e espiritual, pois desde já estas simples águas se transformam em águas fluidificadas. Amigo Jesus, estendei, Senhor, sobre a colônia Santa Marta, sobre as creches, presídios, orfanatos, sobre os hospitais, manicômios, sobre os asilos, sobre as penitenciárias, sobre aqueles que se encontram em leitos relegados, Senhor, nos cômodos mais ínfimos das casas, aqueles que encontram-se nas ruas, a todos aqueles que sofrem, Senhor, aos nossos irmãos católicos, evangélicos, muçulmanos, e que todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, possam receber as luzes do Teu amor, e que possamos unificar, Senhor, os Teus ensinamentos em amor, vida, em verdade, e a prática da fraternidade se faça no trabalho da caridade universal, e assim possamos unir todos os povos, raças, nações e religiões, sendo um só rebanho, a seguir um só pastor. Que Deus nosso Pai nos envolva e que nosso Senhor Jesus Cristo permaneça sobre nós, nos encaminhando para os caminhos do bem. Louvado seja Jesus hoje e sempre, e que assim seja. Boa tarde, meus irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de oração, casa de prece, casa esta que é uma casa espírita. Buscamos vivenciar os ensinamentos de Jesus através da codificação da doutrina dos Espíritos, a grandeza dessa doutrina, que não tem nenhum erro, que ela é sublime, é a mais pura mensagem de Jesus sobre a face da terra. Se divisarem nesta casa algo que distancie dos ensinamentos da vivência de Jesus, do Evangelho, não culpe a doutrina, porque ela é pura e ela é santa. A responsabilidade inteira está sobre a minha pessoa, que coordena os trabalhos desta casa. Mas nunca ponha a culpa na doutrina. Ela é pura. Os erros que nela contém é de origem humana. Amém? As criancinhas então possam, sem correr, tranquilamente, acompanhar no cantinho do bebê, na escolinha de Jesus, no grupo de jovens. E nós, adolescentes espirituais, ficamos aqui no salão, né? Graças. Estamos estudando aqui no livro dos Espíritos a intervenção dos Espíritos no mundo corporal, falando sobre as questões do anjo guardião, né? A gente já sabe que todos nós temos um anjo da guarda, um anjo guardião, que vela por nós, nos intuindo, protegendo, educando, encaminhando, todos os momentos de nossa vida, até quando chegarmos ao processo do desencarne, né? Isso é tão sublime, isso é tão bacana, porque dá-nos a condição de que acreditar que nunca estamos sozinhos e nunca estamos desamparados. A maior dificuldade do ser é acreditar nisso, é acreditar que ele tem ali um anjo invisível. Mas acredite, temos. Isso é uma realidade, você vai poder comprovar isso através da prece, da oração e da busca. Quando Jesus disse assim, buscais e achareis, deu-nos o caminho de que necessitamos buscar,
mas Ele acrescentou a cada um segundo sua obra. Então nós temos que buscar, mas nós temos que trabalhar. O anjo guardião não vai resolver nossos problemas. Ele vai nos dar a intuição, a coragem, as forças necessárias para que nós possamos resolvê-los. Para que nós possamos fortalecê-los, trabalhar e resolver. Porque senão qual mérito nós teríamos, né? Qual mérito nós teríamos se todo mundo resolvesse nossos problemas? Qual mérito nós teríamos de arrumar um emprego, mas não precisar ir lá no trabalho, só ir buscar o salário? Que mérito nós teríamos de receber um salário se nós não trabalhamos? E diante da justiça divina, isso é muito mais sério do que aqui na terra. Então nós temos o anjo da guarda e nós temos que acreditar e, se acharmos que devemos, buscar auxílio e socorro. Pergunta-se o espírito protetor, que consegue conduzir seu protegido no bom caminho, experimenta algum bem para si mesmo? O anjo da guarda experimenta algum bem quando ele consegue, intuir o seu protegido no caminho do bem? Ele responde assim: é um mérito do qual se lhe tem em conta, seja para seu próprio adiantamento, seja por sua alegria. Ele é feliz quando vê seu desvelo coroado de sucesso, triunfando como um preceptor triunfa com o sucesso de seu aluno. Quem que não fica feliz, quando vê aquela pessoa que você está ajudando a se melhorar? Isso nós poderíamos lembrar nas questões dos pais, que o anjo da guarda se forma como um pai, para nós. Então, quando nós somos pais, ou quando nós educamos e criamos alguém, nós ali trabalhamos para que aquela pessoa seja cada vez melhor, A gente pede para a criança levantar cedinho, para arrumar, escovar os dentes, porque a gente não quer que os dentes dela doa, fica podre, Nós pedimos que ela levanta, arruma para ir para a aula, leva para a escola, Hoje em dia tem muitos pais e muitas mães que ficam com dó de menino levantar cedo. Eu fico encabulado com isso. Dó da criança levantar cedo. Se faz um bem imenso para ela levantar cedo, está tirando ali a oportunidade da criança ter saúde. Aí fica até altas horas da noite, às vezes deixando a criança acordada, fazendo uma forma prejudicial. Então os pais que velam pelos seus filhos, eles educam e protegem, não é? Educa e protege. Manda a criança dormir mais cedo, alimentar nas horas certas, levantar mais cedo, ir para a escola, Cobra as questões de exercício, e aquela criança que vai obedecendo, sempre ela se dá bem na vida. Sempre ela vai crescendo e melhorando, tanto financeiramente, como moralmente e intelectualmente. E os pais ficam imensamente felizes, Assim são nossos anjos da guarda. Ficam muito felizes conosco quando vamos obedecendo através da intuição o que eles nos auxilia, intui a fazer. Pergunta-se: o anjo da guarda, ele é responsável se não triunfar? Se o seu protegido não triunfar, falir, ele é responsável? Responde assim: não, visto que fez o que dele dependia. Porque na verdade o anjo da guarda nos aconselha e pede para que nós obedeçamos e façamos as coisas. Mas se a gente não obedecer, ali tira o mérito, ali tira a responsabilidade dele. Assim, quando nós também vamos buscar um socorro, um tratamento espiritual, muitas pessoas nos procuram para buscar auxílio. E aí nós aconselhamos o que a pessoa tem que fazer. Se a pessoa não faz, nós não temos responsabilidade nenhuma se aquilo não dá certo. Quantas pessoas buscam tratamento? Determinada feita, eu encontrei com uma pessoa que ia fazer uma cirurgia muito séria na cabeça, estava com um tumor sério na cabeça, muito grande, e ia fazer uma cirurgia. E a misericórdia divina permitiu que eu olhasse para ela e disse que ela iria morrer naquela cirurgia se ela não buscasse um socorro espiritual.
Só que ela era extremamente católica, ela nunca tinha entrado dentro de uma casa espírita. E eu fiquei na presença daquela pessoa alguns minutos, ali 20, meia hora, né? 20 minutos, meia hora. E fiquei com aquilo, sabe, eu me arrepiava inteiro, passava mal, sabe, sentindo aquela energia pesada que estava na cabeça daquela jovem senhora. E eu perguntei para a irmã dela, o que ela vai fazer? Ah, ela está com a cirurgia marcada para quarta-feira, daqui a 2 semanas. Eu, sério, eu já tinha visto aquele processo. E eu falei, meu pai do céu, o que eu faço agora? Esse povo é extremamente católico, né? E fui embora, depois fui embora. Me deu uma dor de cabeça que eu pensei que eu ia morrer. Me deu uma dor de cabeça e uma ansiedade de vômito. E naquela noite eu não dormi. Eu passei a noite inteirinha acordado pensando naquela mulher. No outro dia levantei, fui para o meu trabalho, trabalhei, era que a próxima hora do almoço eu fui lá. Eu vou lá na casa dele. Cheguei lá e falei assim, olha, eu vim cá te dizer algo, desde ontem que vocês não saem da minha cabeça. Minha cabeça está quase explodindo, não consigo mais de tanta dor. Eu aconselho vocês, antes de fazer essa cirurgia na medicina, buscar uma casa espírita e passar por um tratamento, atendimento espiritual, para que possa retirar essa energia negativa que condensa na cabeça dela, porque senão eu vi que ela vai morrer com essa cirurgia. E falei tudo aquilo que eu via, que eu tinha sentido, coisas que eles não tinham me falado e que eu tinha presenciado, né? E disse assim, a partir de agora eu não tenho responsabilidade nenhuma mais com o que possa acontecer. A minha responsabilidade era de aconselhar. Virei as costas, fui embora, minha cabeça parou de doer na hora. Não fiquei mais nem uma vírgula de dor de cabeça. E quando eu dei a informação, eu disse, nós temos uma casa espírita. Se você quiser e acreditar, vá lá no Recanto da Paz. Se vocês já quiser outra casa espírita, busque. Tem muitas, dezenas de casas espíritas por aí. Mas busque uma que não te peça nada e não te cobra nada. Porque te pediu e cobrou, já distanciou dos ensinamentos e valores de Cristo. Pode até ser auxiliado e receber as bênçãos, mas eu não acredito em quem cobra em nome de Jesus. Não acredito. Eu perco a confiança imediata. Pode até ser um bom médium, pode ser um bom cristão, mas cobrou. A espiritualidade não nos cobra nada, só disciplina. Então nós não podemos cobrar nada. Dar de graça aquilo que de graça recebestes, disse Jesus. Isso está lá no dom de curar. Então, e aí ela veio na terça-feira, ela aqui apareceu na nossa casa. E no sábado, no tratamento na sala do Dr. Bezerra de Menezes. Quando atendemos ela na sala do Dr. Bezerra de Menezes, ela foi a última e eu pedi para que entrasse sozinha. Aquela mulher vomitou uma meia hora seguida. Um líquido escuro, pegajoso, amarelo escuro. E depois daquela meia hora, ela deu uma melhorada, melhorou, tomou a água fluidificada e foi embora. Nunca mais voltou na nossa casa. Fez a cirurgia deu certo e ela melhorou. Compreende? Então, ou seja, obedeceu, não é? Obedeceu. O anjo da guarda faz isso com nós. Nós falamos para ele, o anjo da guarda fala para nós, meu filho, faça isso. O tratamento espiritual aqui te aconselha, faça isso. Se você obedecer, só você tem a lucrar. Se não obedecer, quem vai arcar com as consequências é você mesmo. E nós, assim como o anjo da guarda, não tem culpa nenhuma se ele aconselha-nos no caminho do bem, nós não obedecemos, né? Então, ele só sente tristeza quando nós caímos de falamos. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos,
sofre com isso e não lhe é uma causa de perturbação para a sua felicidade? Ele responde assim, ó, ele sofre por causa dos seus erros e o lastima, mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal, e que aquilo que não se faz hoje, far-se-á amanhã. O anjo da guarda, assim mesmo com o pai que é compreensivo, ele não vai sofrer com a dor daquele que está desobedecendo, porque ele sabe que a dor daquela pessoa, daquele ser, vai servir de correção para que ele não erre mais. Há pouco tempo atrás, aqui teve um episódio até interessante aqui nas nossas redondezas. Um jovem sofreu um acidente, deu um prejuízo de quase 10 mil reais. E aquilo aconselhamos a mãe e tal, e ela ficou até nervosa conosco, tal, mas passou. Logo aquele jovem foi preso, porque ele estava fazendo coisas erradas, traficando, assaltando. E a mãe veio me pedir conselho. Eu falei assim, deixa ele preso. Ah, mas você não é mãe? Eu falei, eu sou pai. Mas pai não sabe o que é amor de mãe. Mãe ama muito mais. Eu falo, isso não é amor verdadeiro, é amor egoísta. Deixa ele preso. Não, mas eu tenho que arrumar 500 reais para pagar a fiança, mas ele tem que sair, eu não permito, não pode ficar preso, não pode ficar preso. Pelejou, arrumou o dinheiro, tirou o rapaz. Poucos dias depois mataram ele. Está vendo? Se tivesse preso, não tinha morrido. Tinha sido educado. Estava lá se educando, porque ele ainda não tinha aprendido a lição. Então, permitir o sofrimento é da lei de Deus. Nós temos que ajudar as pessoas a aliviar os seus sofrimentos, mas aquelas que insistem no mal, Deus permite que sofremos para quê? Para que a gente evite o mal, para que a gente se corrija através da dor, porque Deus é amor. Aquela mãe amava a criança, ou seu filho, mas amava com amor egoístico. De qualquer maneira ela queria tirar ele da cadeia. Não tire ele ainda, ele não aprendeu a lição, deixa lá. Deixa ele ficar um período lá. Vai lá, visita, leva um bolinho, leva um alimento, mas fala para ele, você está aqui porque você errou, porque você está fazendo coisas erradas. Então aqui é seu lugar e ficará aqui até a justiça assim determinar, porque você tem que pagar o seu erro diante da sociedade. Você não estava servindo para viver diante da sociedade. Eu amo você, meu filho, mas você errou e tem que ficar aqui. Enquanto a lei assim determinar. Aquele filho ia ficar com raiva da mãe, ia ficar nervosa, ia ficar isso, ficar aquilo, mas depois ele ia compreender que aquilo foi a melhor lição que ele teve na vida e evitou o erro. O que aconteceu? Movimentou tudo, pegou dinheiro, até ilícito, para tirar ele. Poucos dias depois ele foi morto, porque estava fazendo coisa errada. Está vendo? O anjo da guarda é assim conosco. Nosso Pai Celestial é assim conosco. Aconselha-nos, não faça. Ah, mas está fazendo? Então deixa que a dor vai corrigir. A dor vai te corrigir para que você não faça mais coisas erradas. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Geralmente a gente queria saber o nome do espírito protetor, né? Responde assim, ó, por que razão quereis saber sobre nomes que não existem para vós? Credes então que não haverá entre os espíritos senão aqueles que conheceis? Que importa saber o nome? Se você tem alguma devoção, ore por aquele que você tem devoção. Meu pai mesmo era devoto de São Geraldo Magela, por isso meu nome. São Geraldo Magela é um santo, né? Só ele, tá? Eu não. Sabe quem é o São Geraldo Magela? É protetor de quê? Sabe de quê, Raiz? Das grávidas. Tá vendo? São Geraldo Magela é protetor das grávidas. Então assim, meu pai rogava, orava a São Geraldo Magela, não a mim, né?
Então, se você acredita em um santo, ore por ele. Tem uns que oram para Santo Antônio, Santo Agostinho, São João, São Batista, São isso, São aquilo, não é? Eu, na verdade, eu oro para Jesus Cristo, né? Nas minhas preces, eu vou, todas as minhas orações e meus pedidos e minhas rogativas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, então, encarrega do meu anjo guardião me fortalecer e me ajudar nas necessidades. Né? Então, você não precisa saber o nome do seu anjo, só saber que ele existe e ore para aquele que você tem confiança e fé. De que modo invocá-lo, se não o conhecemos? Como você pode invocar o anjo guardião? Dá-lhe o nome que quiserdes, ou de um espírito superior, pelo qual tem simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Então, quando eu rogo a Jesus Cristo, meu anjo guardião é que vem no meu auxílio. Quando você ora, se você tem confiança em São Francisco de Assis, a hora que você ora a São Francisco, é seu anjo da guarda que vai vir lhe auxiliar. Não importa o nome, aquilo que você acreditar. Se você volver uma prece a Deus, a Jesus, a qualquer anjo, é seu anjo da guarda que estará próximo a ti para te auxiliar. Ele é o mensageiro direto de Jesus Cristo e tem a responsabilidade de auxiliar a você. Agora, uma coisa interessante, eu vou contar um segredo para vocês aqui, interessante. Ó. Quando você passa a alistar-se na bandeira da caridade, diante de uma obra assistencial, por exemplo, nós aqui na nossa casa, Recanto da Paz, nós temos os trabalhadores do Recanto da Paz, não é? Então, quando você vai envolvendo-se num trabalho de Cristo, ao auxílio às pessoas, à comunidade, aos espíritos, você começa a ser um trabalhador de Jesus. Seja limpando o centro, fazendo sopa, seja servindo a água, dando passe, dando palestras, evangelizando crianças, jovens, adolescentes. Agora que você vai ver o tanto que isso é importante para nós. Além do anjo da guarda, você também adquire um mentor espiritual. Ó que chique! Então, quanto mais você trabalha no caminho de Cristo, mais mentores espirituais você tem para te auxiliar naquela obra. Vocês sabem quantos espíritos ajudavam Chico Xavier? Em média de 400. 400 espíritos ajudavam Chico Xavier na obra dele. É mole que mais? É maravilhoso. Por quê? Porque ele é um trabalhador de Cristo. Porque ele tinha Emmanuel como o mentor espiritual direto, e ali, você pega ali, mais centenas de espíritos que auxiliavam ele naquela grande obra. Assim somos nós aqui também. Então eu tenho o meu anjo da guarda, que eu acho tão chique, né? Falar, eu tenho meu anjo da guarda, olha que chique. Mas também temos os mentores espirituais. Quando eu estou dando palestra, tem aqui o mentor espiritual que está me intuindo o que eu falar. Porque se eu fosse falar por mim, eu falava nada, porque pouco eu sei. Então, mais a hora que eu vou expressar a palestra, meu campo cerebral abre-se, ilumina-se, e o anjo, meu mentor espiritual, coordena meu campo da fala e do pensamento para que eu tenha entendimento sobre vários assuntos. Quando estamos na sala de tratamento, na sala da fraternidade, da conversa fraterna, quando estamos no trabalho, né, da mediunidade, são mentores espirituais que nos auxiliam ali naquela grandiosa tarefa, além do anjo da guarda. Você está vendo tanto que aquele que trabalha para Cristo, ele é muito mais coroado de bênçãos? Por isso que Jesus falou assim, ó, a quem muito é dado, né? Não, a quem tem, mais será acrescentado. Quanto mais tem, mais lhe acrescentará. Mas esse vai ficar na abundância. E aquele que não tem, ou mesmo que parece que não tem, se lhe tirará tudo, e ele amargará dores e sofrimento nas trevas exteriores. Porque aquele que não busca o caminho de Cristo, ele vai perdendo tudo aquilo que ele tem, até o seu anjo da guarda afastar dele. Compreenderam? Olha o tanto que é lindo.
Quando eu entendi isso, eu falei, rapaz, eu quero é ter muito serviço, então, no caminho de Cristo, para agariar mais Espírito, para que possa nos auxiliar, estar ali, ó, na proteção. Não é maravilhoso isso? Nós temos que entender que alguns sentimentos nossos que prejudicam as nossas mudanças, as nossas obediências. O Evangelho de Jesus nos diz sobre obediência e resignação. Mas tem algumas almas que vêm sobre a terra que desde criancinha manifesta-se alguns tipos de rebeldia, algum tipo de dificuldades de disciplinar a sua caminhada. E ficam rebeldes diante das necessidades da sua caminhada terrena, rebelando-se, não aceitando nem imposições, nem disciplinas, nem responsabilidades. A que se deve esse fato? A que se deve o fato de nós sabermos muitas vezes o que temos que fazer, mas não aceitamos e não fazemos, ou quando fazemos, fazemos revoltados e brigamos? O que nos leva, às vezes, até a fazer confrontos, brigas, com as pessoas que nós amamos, ou até com as pessoas que nós necessitamos delas. A leitura do Evangelho vai nos responder. Veja só, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade. O orgulho é a chaga, é o câncer, é a lepra, é a ferida mais profunda que trazemos na alma, não permitindo-nos a mudança e a obediência. A revolta que trazemos, a falta de compromisso, tudo isso é filho do nosso orgulho. Muitas vezes não admitimos, mas disfarçamos ele através das atitudes. Seja pobre, rico, patrão ou empregado. Não importa, aquele que tem o orgulho acentuado, ele não é submisso às coisas e às situações da caminhada terrena. E aí diz assim: que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vós adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que eles são devidos
E por isso, quando Deus nos retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Que assim seja. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Ele disse aí que nós esquecemos os grandes exemplos. E isso nós esquecemos numa capacidade extraordinária de fingir que até nem conhecemos. Jesus Cristo nos ensinou até a forma que ele chegou aqui na terra, como conduzir, mostrando para nós que não importa palacetes, casas, não importa nada material. Ele, que é o governador absoluto da terra, nasceu numa manjedoura, num curral, junto com os animais. Filho de uma mulher dona de casa e de um carpinteiro, na época ainda desempregado. Mostrando para nós que não importa títulos, ele que é o maior daqueles que aqui na terra já pisou, e que fez a sua caminhada, às vezes descalço, ou às vezes de precatas, aquelas chinelas feitas, né, de couros. Na época era couro de camelo, seu Fares, que fazia, não é? Aquelas precatas lá do deserto, né? O senhor já chegou a conhecer uma daquelas lá? Sim, né? Não tinha pneu, né? Tinha que ser de cor de carneiro, de cabra, disso, aquilo, né? Isso, o seu Fares é lá como é que chama? Líbano, né? Por isso que ele conhece bem, ele foi criado lá, nascido lá, aí, jovem para a nossa pátria mãe, né? Então, assim, Jesus andava descalço, né? Mostrando para nós a grandeza da simplicidade. Ele dialogava-se com o doutor da lei, quando criança, mas dialogava também com o bandido e com o ladrão. E hoje nós temos, né, às vezes até vergonha de alguns parentes que são pobres, né? Às vezes nós até evitamos conversar com determinada pessoa porque ela é pobre, né? O orgulho nos leva a achar melhor que somos, a não aceitar determinado tipo de trabalho. Eu fico até, muitas vezes, sem compreender determinado tipo de atitudes também. Aquelas pessoas também que são muito bonitos, muito bonitas, fica com orgulho da sua beleza, até às vezes humilhando aqueles que são à sua volta, são intitulados feios, colocando apelidos, isso, aquilo, outro, né? Esquece que beleza não é atributo, é dádiva de doação dos céus. A beleza acaba, né? A beleza acaba. Então, aonde pode manter o orgulho? E nós sabemos que somos espíritos eternos e que as situações mudam. A história muito grandiosa disso está na história de, chama-se Há 2000 anos e 50 anos depois, 2 livros extraordinários psicografados por Chico Xavier. Públio Lentúcios era um dos mais famosos e maior autoridade de Roma sobre a Palestina. E ele era senador de Roma, ele era até acima daqueles governadores da Palestina e algumas cidades da Palestina, alguns estados e países do Oriente Médio. E ele era muito orgulhoso. Até encontrou com Jesus Cristo nas margens dos lagos, e Jesus curou sua filha,
Mas ele, tão orgulhoso que era, ele disse que foi os ares da Palestina que tinha curado sua filha que tinha lepra. Não aceitou. Aquele filho de carpinteiro tem um poder extra-humano de curar sua filha à distância. Ele era orgulhoso. Ele ficou sem conversar com a esposa dele por 25 anos, mas não conversava, mas também não largava por orgulho, porque ele era senador de Roma, não podia separar e dar mau exemplo. E com toda aquela pompa, né, com todo aquele poderio, com toda aquela energia, com todo aquele dinheiro, com toda a fama, naquela encarnação, isso está no livro 2000 anos depois. E depois, na outra encarnação, chama-se 50 anos depois, ele vem como escravo Nestório, um negro e escravo. Compreende aí a questão do orgulho? Primeiro, numa encarnação, senador de Roma, na outra, escravo, vendido como hoje se vende carne no açougue, né? Vendido para trabalhar de graça para aqueles que o compravam. Nós somos tão orgulhosos, e hoje até as religiões nos inserem nesses orgulhos. Que Jesus Cristo pregava em cima das pedras, debaixo das árvores, em cima de barcos na beira do mar, na orla marítima, e hoje vai buscando e tentando agariar fiéis, construindo monumentos de ouro, construindo templos grandiosíssimos, aonde a distância da fé, do amor, está acima do orgulho também, né? Orgulhosamente constrói templos, mas distancia-se do ensinamento de Mestre Jesus. E nós estamos montados em cima desse orgulho, alguns disfarçados. Temos vergonha de fazer determinadas coisas, de usar determinadas vestes, de andar com determinados carros. Temos vergonha até de determinada profissão. É o orgulho que nos faz. O orgulho nos leva a achar muito maior do que somos. Não aceitamos comparação, não aceitamos nem ser contrariado, porque assim nós ficamos irados e nervosos contra as pessoas. A maior adversidade da humildade é o orgulho. Chico Xavier foi um exemplo, um poço de humildade. Uma capacidade intelectual impressionante. Fez só o 3º ano primário. Escreveu 430 livros. E quando perguntava a ele, ele falava, são os espíritos que me falam. Eu nada sou, porque eu sou apenas, me perdoe os animais, mas o burro do espiritismo. E ainda ele pedia perdão para o burro. O burro, né, o quadrúpede, né, o parente do cavalo. Ele pedia perdão por comparar ele ao burro, sendo que ele detinha ali o conhecimento de todas as áreas da ciência, do saber, da religião. Falava livros, falava nome de pessoas, fatos com datas precisas, e falava que era apenas um burro do espiritismo cristão, chamando a grandeza da humildade na vigência da sua caminhada terrena. E hoje ainda tem tantos que não acreditam e nem imaginam a grandiosa obra do Chico, e ainda o persegue, né? Falando que ele era coisa do demônio. Ah, se o demônio fosse humilde daquele jeito, né? Morava em quê? Numa casinha, o cimento lá é desse jeito aqui, nosso piso. E suas obras renderam mais de 40 milhões de dólares. E ele vivia com salários de mínimo, né? E ajudava as pessoas. Mostrando para nós, isso é exemplo, quando ele disse aqui na leitura, falou assim, os grandes exemplos foram esquecidos.
os grandes exemplos de humildade. Sem a humildade nós não conseguiremos avançar na nossa alma, no nosso espírito, porque sem a humildade nós não somos obedientes. Nós estaremos sempre achando que Deus ou que os Espíritos têm que nos ofertar a solução dos problemas, tem que nos modificar, tem que ofertar-nos as vantagens. Nós vamos achar que dentro da nossa casa nós temos privilégios, que as pessoas têm que nos servir, que as pessoas não podem nos falar o que fazer ou direcionar. Não aceitamos qualquer tipo de trabalho. O orgulho freia a nossa caminhada terrena, freia a nossa evolução. Sentimos ofendidos por qualquer coisinha mínima, e aquilo ataca-nos, ataca a ira, a raiva, o ódio, e às vezes ficamos coléricos, ficamos nervosos, ofensivos, bravos, ou atacamos a pessoa ou nós afastamos dela. Não aceitamos nenhuma comparação. Às vezes o orgulho leva-se até ao fanatismo, acreditando que a nossa religião é a melhor que existe. Quantos orgulhosos fanáticos tem no mundo? Quantos orgulhosos fanáticos que não importa nem com a dor do outro, não importa nem se aquele está morrendo ou se está faminto. Ah, não, aquilo lá não é da minha religião, então não posso ajudar. É o orgulho e o fanatismo aliado, esquecendo da grandeza da humildade de que somos todos irmãos. Recentemente, próximo a Israel, teve um acontecimento que isso não passou em noticiário nenhum. Ninguém, eu acredito aqui, que viu isso. Se viram, foi um ou dois. Uma grande multidão de religiosos muçulmanos cercou outra multidão de religiosos, também muçulmanos, só que eles são dissidentes, porque eles pregam a mansidão e a obediência da lei. Cercaram eles em uma localidade, em uma montanha próxima a Israel, próxima à faixa de Gaza ali, 40.000 pessoas, e foram cercadas por religiosos e não deixavam entrar nem água nem comida, e foram morrendo. As criancinhas morreram, centenas e milhares de crianças, de idosos. Imagina naquele deserto escaldante, não permitia entrar água e nem comida, cercado por irmãos da mesma crença religiosa, que segue o mesmo líder religioso, porque os outros não professam o que eles professam. Isso é orgulho e fanatismo. Aí, os exércitos da ONU, dos Estados Unidos, interferiu e teve uma guerra, onde morreu centenas de soldados, e aí foram obrigados a permitir que lá eles saíssem, aqueles religiosos muçulmanos. Olha a capacidade que chega o orgulho dentro de um coração humano. Então, se nós for olharmos para nós, quanta maldade existe em nós, quanta dureza existe em nós, por orgulho, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Se nós quisermos combater esse orgulho, nós temos que começar a trabalhar o quê? A humildade. Aceitar as pessoas como elas são. Aceitar a imposição que a vida nos concedeu. Eu sou extremamente orgulhoso. Eu sou muito, mas muito orgulhoso. Mas eu fiz uma determinação, quando eu acordei para essa lepra que eu tenho dentro de mim, que é o orgulho, eu peguei e falei assim, mas eu vou pegar esse orgulho então, e vou tentar colocar ele no sentido de que ele possa melhorar a vida dos outros e a minha também. Então vou
Eu não vou ficar só sendo um paciente numa cadeira de banco de casa religiosa, de casa espírita. Eu quero ser palestrante então. Eu falei, eu quero, em vez de eu ficar sentado, eu sou tão orgulhoso que eu quero então estar lá na frente para que todo mundo me veja. E fui estudar para ser um palestrante espírita, e estudo até hoje, claro, né? Eu falei, se eu não quero ficar só pegando um prato de sopa na mão de alguém, eu sou tão orgulhoso que eu não quero que ninguém me serve um prato de sopa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer sopa e entregar o prato de sopa na mão de cada pessoa. Porque eu sou orgulhoso. Então, se nós temos orgulho, pega seu orgulho e trabalha ele no progresso de que ele possa melhorar a vida daqueles que estão à sua volta. Eu sou tão orgulhoso que quando eu vou lavar um banheiro, eu quero que aquele banheiro seja o melhor bem lavado que esteja. Porque eu quero ser, eu sou orgulhoso. Quando eu vou fazer um serviço, eu quero que o meu serviço seja o melhor de todos aqueles que estiverem à minha volta. Porque eu sou orgulhoso. Pega o seu orgulho e joga ele no caminho de melhorar a vida do próximo. Se você vai limpar a sua casa, limpa ela com tanto orgulho que todas as mulheres, mãe e dona de casa, que for lá na sua casa, fala, nossa, a casa da fulana, nossa, você viu tanto que é limpinha? Você vai se sentir orgulhosa, porque sua casa, orgulhosamente, é melhor, mais limpa do que a casa de todas aquelas que estão em sua volta. Faça disso, do seu orgulho, a ferramenta de que te impulsiona para o caminho do bem. Não tem como nós matarmos o orgulho de um dia para o outro. Eu já fui orgulhosamente catador de papel, andava com esses carrinhos de reciclagem na rua, na minha época não tinha carrinho, andava com um saco, né? Nas costas, reciclando papel e ferro velho. Hoje eu me orgulho disso. Orgulho, contava isso para meus filhos, falei, meu filho, não tem vergonha nenhuma de trabalhar, vergonha é de ficar sendo sustentado por alguém. Mas se eu adoecer, eu peço a Deus que me dê humildade para aceitar ser sustentado. Mas enquanto força eu tiver, eu peço a Deus todo dia, Deus, me dá trabalho, eu quero levantar de manhã com serviço para fazer, mesmo que o serviço não precisa ser remunerado, mas não me permita eu ficar à toa, porque eu sou um homem orgulhoso, e orgulhoso não pode ficar à toa, orgulhoso tem que trabalhar. Então use o teu orgulho, porque não tem como você matar seu orgulho dentro de você, mas use o teu orgulho para que possa servir de benefício para o próximo. Aí você vai começar a buscar o sentido do que é humildade. Madre Teresa de Irmã Dulce, né? Desculpa, Irmã Dulce na Bahia. Ela era tão humilde, mas tão humilde, que ela ficou internada por um período prolongado no hospital em Salvador. E as pessoas visitavam ela e falavam assim, de que você está precisando? Ah, meu filho, eu estou bem. Ah, mas a senhora está tanto tempo internada, né? Esse colchão aí queima as suas costas, porque aqueles colchões de hospitais é de plástico, né? E vai dando escamação na pele, vai queimando ali, vai dando, né, sérias feridas. E ela falava, ah, meu filho, então se você puder mandar um colchãozinho d'água para mim, manda. Aí aquela pessoa, né, sempre via pessoas importantes lá, mandava um colchão d'água. Ela pegava e dava para a cama do vizinho. Morreu sem deitar num colchão d'água. Ela ganhou dezenas de colchão d'água, mas mandava tudo para aqueles enfermos que estavam ao lado. Isso é humildade. Ela podia falar, não, eu mereço um ar-condicionado, um colchão d'água, né? Pessoas me servindo, isso, aquilo. E ela arrumaria centenas de pessoas que pagariam ela para aquilo. Você quer ver outro exemplo de humildade extraordinária? Francisco de Assis. Francisco de Assis, no ano de 1200 e pouco, ele estava famoso já na Igreja Católica, porque ele levava e pregava, né, a grandeza do amor de Deus, e levava a palavra de Cristo através da Igreja Católica em dezenas, centenas de cidades e países, exemplificando o amor e a humildade, a pobreza. Até montou a ordem dos franciscanos, uma das maiores ordens mundiais, né? Que pregam a pobreza, que pregam a mansidão, que pregam a servidão.
E ele foi levado, no final da sua vida, para Roma. E lá, em Roma, o Papa deu a ele a cama para ele dormir. A cama era, né? Feita de ouro. Aquela cama imensa, de cetim, disso, daquilo outro, dos mais puros tecidos que a humanidade já viu. E a hora que ele chegou, ele olhou aqui lá, olhou e agradeceu para aqueles que tinham lá levado ele. Ele iria passar, né, porque ele já estava quase no fim da vida dele, as suas forças acabando. E a pessoa que levou ele lá, deixou ele lá, ele esperou a porta fechada, fechou e pegou uma roupinha velha dele, né? Aquela túnica que ele vestia só com túnica, né? Marrom e amarrada na cintura por uma corda, feita pelas próprias mãos, e deitou no chão e dormiu. No outro dia, a hora que foi buscar ele estava deitado lá no chão, dormindo. Ele não teve coragem de deitar na cama de ouro, pela humildade. Aí pediu assim: me leva para minha casa, eu quero morrer como eu nasci. Aí pegaram ele, levaram lá para a casinha dele, que era uma choupana feita de capim, aonde a cama dele era feita por 4 forquilhas e colocada capim por cima, e lá ele deitou. E quando estava próximo de morrer, pediu para aquele que o auxiliava: retira minha roupa e me coloque no chão pelado. Eu quero morrer do jeitinho que eu nasci. E a pessoa tirou a roupa dele, e aí que viu que nele tinha uma chaga que corroía a barriga dele. Ninguém sabia. Primeira pessoa que ficou sabendo, tinha mais de 15 anos que ele tinha essa enfermidade na barriga. Era uma chaga que comia todo o processo, a barriga dele assim. Era como se fosse um câncer, uma lepra ali, um tumor sério. E ele desencarnou naquela pobreza, dando o maior exemplo para toda a humanidade de amor, de pobreza e de servidão ao próximo. Estes nós esquecemos. Nós achamos que tem que ir frequentarmos templos grandiosos, suntuosos, temos que ficar ricos, que Deus nos tem que oferecer milhões e milhões. Esquecemos da grandeza que é a humildade. A humildade de servir um copo d'água para um faminto, para um sedento, de dar um prato de comida, de visitar um enfermo, de calar a nossa boca, de escutar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, de prestar atenção nas pessoas que falam mal de nós. Hoje ainda eu estava na prece das 9 horas ainda falando para nossos trabalhadores. Nós temos que prestar atenção principalmente na nossa família. Muita gente fala assim: você é espírita, você não pode fazer isso. Você tem que pensar: realmente, eu devo escutar isso, eu não posso fazer. Eu não posso, eu sou cristão. Nossa, aquela pessoa está me ajudando. Em vez de você combater, ficar nervoso, brigar com as pessoas, presta atenção quando ela fala que você é isso ou aquilo outro. Ah, você é nervosa, você é agressiva, você é orgulhosa. Nossa, eu sou orgulhosa, deixa eu parar e pensar. Nossa, eu sou isso. Nossa, deixa eu mudar, então eu tenho que consertar isso. É muito necessário que nós trabalhemos o nosso orgulho. Porque se nós não trabalhamos o orgulho, a dor vai trabalhar por nós. O orgulho é igual aço. Quanto mais duro for, mais fogo vai ser para derretê-lo, não é? Então, se nós somos orgulhosos, mais nós vamos sofrer a dor para modificar. Porque o peso da dor faz dobrar os nossos joelhos para que possamos ser submissos e humildes. Sofre muito quem muito orgulho tem. Aquele que é humilde, ele vai obedecendo e cedendo diante das adversidades da vida. E nós precisamos encontrar no caminho da evolução o princípio da humildade, ou sofreremos cada vez mais a imposição das adversidades na nossa vida terrena. Beleza, saúde, força, riqueza, dinheiro, o nosso próprio corpo, nada disso nos pertence.
tudo isso aí vai acabar. O que nós podemos somar na nossa trajetória e levaremos é só a conquista moral, espiritual e intelectual que nós fazemos na nossa caminhada. E o bem que nós deixarmos para trás. O bem que deixamos para trás. Ninguém lembra dos soldados que fincaram as lanças em Cristo, ninguém lembra das mãos daquele que chicotearam, ninguém sabe nem quem pôs a coroa de espinho na cabeça de Cristo, não é? Mas todo mundo lembra de Jesus, porque o orgulhoso é esquecido, e o humilde sempre é lembrado e louvado. É melhor ser humilde, não é? Vamos pensar sobre isso? É muito importante para a nossa caminhada, é muito importante para a nossa evolução, para o nosso equilíbrio. Se você é funcionário, desempenhe a sua função com todo amor e carinho. Se você é patrão, desempenhe a sua função de patrão com todo amor e carinho e humildade. Se você tem muito dinheiro, administre seu dinheiro sabendo que ele não é seu. Se você não tem dinheiro, não se envergonhe, né, de não ter dinheiro. Você não é diferente de ninguém. Você é filho do mesmo pai. Se você é muito bonito, não se orgulhe da sua beleza, porque ela só está no físico. Se você se acha feio, não existe feiura e nem beleza. Isso é condição íntima de cada ser, né? Eu costumo dizer, você viu tanto que Chico Xavier era feio, né? Até pôs peruca, né? Para melhorar um pouquinho. Essa semana eu estava brincando com o nosso trabalhador. O dia que vocês chegarem aqui e eu tiver de peruca aqui, vocês não reparam, não estranho, não. Né? A hora que eu jogar meu cabelo para trás assim, né? Repara não, porque eu estou embelezando a doutrina dos Espíritos, né? Para não me enfeiar com a minha carequinha, né? Chico fez, né? Se eu chegar aqui um dia, vocês não se estranham, não, né? Já estou até olhando lá na 68 lá. Até umas casas desse dia eu passei e virar várias perucas lá, interlei, peruca. É aqui que eu vou vir, ó. É aqui que eu vou pôr a peruca, eu vou ficar parecendo um rapazinho lá na frente. Cabelão solto, né? Opa, tá caindo aqui na terra. Não preocupe, não preocupe, faça aquilo que o seu coração está gostando e aquilo que Jesus nos ensinou. Sabe? Não importa qual trabalho você faça, faça ele com amor. Não importa a cor da sua pele. Públio Lentúcio, senador de Roma, era alto, bonito, olhos claros. Na outra encarnação nasceu preto e escravo. Né? Não importa, não importa. Importa que você está aqui no seu coração, que você faz de bem. Vamos pensar sobre isso. Amém? Amém. Alguém quer perguntar algo, dizer algo, falar algo? Eu tenho. Diga. Voltando ao assunto dos espíritos que auxiliam, também nós temos tendência assim, de sublimar, ou então de identificar os nossos pais e mães. É lícito, por exemplo, pedir a ajuda deles, ou proteção deles, mesmo não sendo eles no estado luminoso, mas também está no umbral. É lícito você, por exemplo, chamar o seu pai ou sua mãe para te ajudar? Veja só, o que o seu pai está perguntando é muito importante para a nossa compreensão. Se você tem um pai ou mãe que já desencarnou, está perguntando se é bom, se nós podemos orar, pedir ajuda para os pais e mães já desencarnados. A doutrina dos Espíritos nos ensina o seguinte: toda prece, toda rogativa endereça a Jesus Cristo, a Deus. Que Deus, Jesus, enviará os seus prepostos para auxiliar. Muitas vezes nós pedimos ajuda depois que o pai morre, que a mãe morre. Rogamos a eles que possam nos auxiliar aqui na terra. E muitas vezes nossos pais estão mais necessitados do que nós, porque às vezes está ali em planos inferiores, arcando com a própria diretriz da sua vivência na matéria. Então aconselha-nos a espiritualidade amiga de buscar auxílio através da oração e da prece ao nosso anjo protetor, mas buscando sempre em nome de Cristo Jesus, em nome de Deus.
Quando eu disse que nós aqui somos privilegiados quando trabalhamos, porque nós temos mentores espirituais. Então, sempre na minha vida eu roguei a Jesus Cristo auxílio. Sempre acreditei na oração do Pai Nosso. Mas nos momentos difíceis e de intuição para auxiliar na nossa casa, eu busco os mentores espirituais. Na sala do Dr. Bezerra de Menezes, eu rogo a Dr. Bezerra de Menezes. Na sala de passe, chama-se sala de Eurípides Barçanufo, eu rogo a Eurípides Barçanufo, mas sempre pela permissão de Jesus Cristo. E o mentor espiritual que rege esta casa, através da proteção energética contra a influência das trevas, chama-se, pasmem, Caboclo Tupinambá. E eu rogo a ele quando eu estou diante de espíritos endurecidos, espíritos perseguidores, espíritos trevosos que muitas vezes vêm a mim, ou vêm em família, ou vêm na comunidade, ou nos momentos de trabalhos, de atendimento fraterno, que há alguns espíritos que acompanham os pacientes, vêm através dos processos de magia negra. Aí eu rogo ao Caboclo Tupinambá para que possa, em nome de Jesus Cristo, auxiliar aqueles espíritos e não permitir que eles façam mal, nem aquele paciente e nem a casa, nem a mim, nem ao nenhum dos médiuns. Então, buscando sempre em Jesus, mas não aconselho buscar auxílio em familiares já desencarnados. Rezar para eles, necessário. Faça prece, eleva o pensamento a Jesus, né? Leva o pensamento, né? Pede a Deus para seu pai, sua mãe, seu irmão, para quem você lembrar que já desencarnou. Se você tem um pensamento de alguém que morreu, você pensa, meu Deus, aclare esse irmão, onde ele estiver, que nosso Senhor Jesus Cristo possa acolher e iluminar. Vamos fechar os nossos olhos. Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esta tarde maravilhosa, por tuas bênçãos celestes que se derramam sobre esta casa, pelos benfeitores amigos que aqui se fazem presença, pela luz do teu amor bendito que norteia os nossos caminhos. Elevai, Senhor, os nossos corações ao altar da humildade, para que possamos compreender esses teus ensinamentos e vivenciá-los em prática, Senhor, em nossa caminhada terrena. Não permita que o orgulho, Senhor, faça adversários da humildade, da humanidade, que sejamos obedientes e submissos diante das leis que regem nossa trajetória terrena. Ó Cristo Jesus, em tuas santas mãos nossas vidas entregamos e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não deixei-nos entregues às tentações, e libertai-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor, e abençoe esta casa que nos acolhe. Fique em nós, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja.